Fala família dessa futebol, firmeza? Família, eu tô aqui pra gente falar dos jogos desta quarta-feira pela 34ª rodada do Brasileirão. Faltam 4 rodadas, família, pra acabar o Brasileirão. Foi um campeonato bastante interessante, teve mais entretenimento do que qualidade técnica em alguns momentos, mas foi um campeonato que teve muitas reviravoltas. Vou começar falando, família, do jogo do Corinthians contra o Fluminense. É um jogo que teoricamente valia título, não para nenhum dos dois times, né? Mas teoricamente não, né? Na prática valia título, para nenhum dos dois times, mas para o Palmeiras, né? Que estava muito interessado nesse jogo. E o Corinthians acabou perdendo por 2-0. Corinthians nessa partida teve muitos problemas de lesão, né? O Renato Augusto saiu com lesão muscular, o Balbuena também. O Mosquito, infelizmente, teve a infelicidade ali, se machucou sozinho, provavelmente, com a lesão ligamentar de joelho. E aí, quando é lesão ligamentar, é muito tempo fora dos gramados, né? E o Mosquito já operou esse mesmo joelho recentemente, então a gente lamenta muito aí por ele. Mas, falando do jogo em si, o Corinthians, enquanto ali nos 15 minutos, 10 minutos iniciais, quando estava com um time que o Vitor Pereira considerava o ideal para enfrentar o Fluminense, competiu, tentou algumas saídas de ataque, né? Teve giro de bola e tudo mais, mas as lesões foram acontecendo ao longo da partida. O Fluminense foi ganhando corpo na partida e foi tendo mais a posse da bola, né? E numa jogada de escanteio ali, quando já tinha saído alguns jogadores, a defesa teve uma pane do Corinthians, apesar da bola ter desviado ali no Fagner, mas a entrada da pequena área do Corinthians parecia um deserto, né? E o Cano vindo de trás conseguiu vencer ali o duelo com o Fábio Santos e tocou pra dentro do gol, sem possibilidade nenhuma de defesa pro Cássio. Eu considero uma falha coletiva da defesa. O que menos, na minha visão, tem responsabilidade nesse lance é o Renato Augusto, porque ele ficou mano a mano ali, né? E ele estava de costas, o Cano, então não tinha muito o que ele fazer na jogada. O Corinthians tentou equilibrar as ações, com algumas tentativas ali de achar o Renato Augusto, né, para um chute, o próprio Renato Augusto final, achar alguém, né, pifar o jogador. Não foi eficaz, o Ramírez já tinha entrado no lugar do Mosquito nesse momento, então o Corinthians ficou sem saída ali pelo lado direito de ataque. E no segundo tempo, o Cano ampliou a vantagem, né, com o segundo gol, já por volta ali dos 25 minutos do segundo tempo. E foi um belo chute do Cano. A defesa do Fábio Santos novamente deu azar, né, porque a bola desviou num pé dele ali e matou o Cássio. O Cássio não teve possibilidade de defesa novamente e sacramentou a derrota do Corinthians. O que é muito bom pro Fluminense, né, essa vitória, veio de um empate aí onde tinha uma vantagem também de 2-0 na partida contra o Botafogo, consegue uma vitória importante. O Fluminense é um time que oscila muito, né? E por isso não almejou coisas maiores aí no campeonato. O Corinthians, por outro lado, vem nesse final de temporada encorvando o seu time, né? Muito disso em relação ao Vitor Pereira. Ele conseguiu achar uma maneira ali do Corinthians jogar. Não sabe se ele vai ficar, né, no comando do Corinthians, por questões familiares e pessoais, isso tem que ser respeitado. Mas eu acredito que se ele ficar pro ano que vem com o elenco que o Corinthians tem, o Corinthians pode se tornar muito competitivo aí no cenário nacional e quem sabe sul-americano, né? Claro que a gente não pode fazer nenhum prognóstico de título, porque o futebol
é imponderável, né? O imponderável acontece o tempo todo no futebol. Mas o Corinthians tem uma ideia de jogo que já se mostrou eficaz em alguns momentos e outros nem tanto, mas acredito que se o Vitor Pereira iniciar uma pré-temporada, né? Um ano completo aí com o Corinthians na temporada 23, o Corinthians possa ganhar mais, né, em relação à competitividade. Caso isso não aconteça, será complicado, eu acho, apesar do Corinthians ser um bom time, porque primeiro que aqui no Brasil é muito difícil você encontrar um técnico que tenha essas ideologias de jogo que o Vitor Pereira tem, né? A gente tem muitos técnicos aqui no Brasil que gostam desse padrão mais defensivo, o que não é de todo ruim, mas você mudar toda uma ideologia de jogo num tempo relativamente curto pode trazer alguns malefícios. Alguns técnicos que a gente tem com ideias parecidas com a do Vitor Pereira não são técnicos que tenham tanto prestígio, principalmente pela imprensa, então é muito difícil você conseguir bancar, né, um treinador que já vem com uma certa incógnita. Então o Corinthians terá um trabalho aí caso o Vitor Pereira resolva não ficar no comando do time. Vamos falar agora do outro jogo que valia título, né? Não necessariamente o time que estava disputando, que é o jogo do Inter. O Inter desse modo adiou, né, o título do Palmeiras, porque venceu o Ceará de virada, 2-1. O primeiro gol da partida foi do Ceará, um pênalti infantil ali do zagueiro, que estava jogando improvisado na lateral direita ali, o Igor Gomes. Um pênalti desnecessário, na minha opinião. O Lima cobrou super bem e fez o primeiro gol do Ceará na partida, mas o Inter, antes do gol, já demonstrava que ia partir para cima, né? Antes do gol sofrido. E o Inter fez isso o tempo todo, teve 21 finalizações na partida e 6 delas no alvo, né? Acabou marcando 2 vezes. O Ceará também finalizou bastante, porque o Ceará veio com a proposta mais defensiva, mas acertou poucas vezes o gol do Inter, né? Um desses, além do pênalti, um desses chutes que foram em direção ao gol foi o chute do Vina, onde o Kehler fez uma defesaça ainda no primeiro tempo. E assim, era questão de tempo, né? Você vê na partida o gol do Internacional sair. Porque o volume era muito grande, a pressão. O Alan Patrick vem jogando muita bola com a camisa do Inter, vem sendo um jogador diferencial aí. O Edenilson voltou a jogar bem, não no nível que ele já jogou, né, com a camisa do Inter, mas vem recuperando a confiança e o futebol consequentemente. E no segundo tempo, o Inter chega ao gol, após o cruzamento que veio da esquerda ali. Foi uma jogada muito parecida com o gol do Fluminense em relação ao jogo do Corinthians, né? A defesa do Ceará parou, a bola cruzou toda a extensão ali da área, passou na frente da entrada da pequena área também, o Edenilson finalizou muito bem e fez o gol de empate. E aí, numa jogada de tentativa de chute do próprio Edenilson após uma cobrança de escanteio já no segundo tempo também, o Inter reclama um pênalti que realmente existiu. O defensor do Ceará faz uma ação de bloqueio ali e o árbitro não vê o pênalti na hora, né? Cara, ele tava na frente do lance, sabe? Esse tipo de coisa que deixa, às vezes, um jogo muito tenso, né? Essa falta de capacitação da arbitragem. Então, foi chamado no VAR, dessa vez pelo menos, e marcou o pênalti, né, corrigindo a sua decisão. O Alan Patrick que bateu bem, né, e fez o segundo gol do Inter. E o Inter, pelo menos aí, com essa vitória, reassume a segunda colocação e adia, né, para mais uma rodada aí o título do Palmeiras.
Pro Inter é uma questão de honra, me parece, essa segunda colocação, até porque no início do campeonato, acho que poucas pessoas colocavam o Internacional como um postulante a título, né? Apesar de não ter chegado tão perto desse título, né? De postulante a título, no meio do segundo turno aí. Mas ninguém esperava, eu acho, o Internacional em segundo na colocação também, né? Sendo que a gente colocava como um dos protagonistas aí do futebol brasileiro esse ano. Flamengo, em alguns momentos a gente colocou aí o Corinthians que vencendo, né? Chegou à final aí da Copa do Brasil. O próprio Fluminense, que decaiu bastante agora dessas rodadas finais. Apesar de ter ganho ontem do Corinthians. E também o Atlético Mineiro, que está em sétimo, né? Então, assim, tinha vários times que a gente colocava como protagonistas, né? Nesse cenário nacional. E eu particularmente, não colocava o Internacional. Não sei se alguém tinha essa percepção. Eu não tinha. Mas é isso, o Inter vai conseguindo aí uma vitória, um término de campeonato honroso, e a gente vê que pro ego do Inter tá fazendo muito bem essa competitividade que a gente vem tendo. Vamos falar agora dos outros jogos, que foi Botafogo e Bragantino. Botafogo também é um time que vem ganhando corpo nessas últimas rodadas. Tá querendo a oitava vaga, né? Pra Libertadores ali. E teve uma vitória importantíssima ontem em cima do Bragantino. O Botafogo, dentro das suas características, foi dominante, até porque quando um time joga com o Bragantino, é difícil o time ter mais a posse de bola do que o Braga. E o Botafogo tem um jogo muito vertical, né? De toques curtos até chegar à área do adversário. Então também, pelas suas características, era compreensível que o Botafogo não tivesse tanta posse, mas foi mais eficiente que o Braga. Chegou ao primeiro gol, após um bate-rebate dentro da área ali, uma confusão. E o Gabriel Pires faz o primeiro gol do Botafogo, no segundo tempo já, ali por volta de uns 6, 7 minutos. O Bragantino empata com o Cândido, que vem sendo o destaque, né, desse time. Sendo que o Arthur não está numa boa fase, desde a lesão do Campeonato Paulista. Ele teve uma lesão muscular que deixou ele fora de alguns partidos do Brasileiro também, né? Porque foi logo no final nas finais do Paulista. E aí o Braga empata, mas o Botafogo continua com as saídas muito rápidas ali, né, de contra-ataque, porque o Braga vai para cima, né? É o estilo do Bragantino também, sempre querer buscar o resultado. E tem qualidade técnica para isso, o time do Bragantino. Não encaixou por diversos motivos, um deles foram muitas lesões, a gente já comentou isso no vídeo anterior do Campeonato Brasileiro. E cara, o Jefinho não é muito bom jogador, né? Tem o Vitor Sá, também do Botafogo, é um jogador muito bom, rápido e tem uma certa qualidade ali no drible. O Jefinho tem muita qualidade, muita velocidade também. E numa jogada que se inicia de um cruzamento ali pela direita, um cruzamento rasteiro, a bola desvia na zaga do Bragantino e o Tietê faz o segundo gol do Botafogo. Dando a vitória, garantindo aí, pelo menos até esta noite, a possibilidade do Braga, do Botafogo tentar chegar à oitava colocação se o São Paulo atravessar essa noite. E é isso, eu vou falar agora do outro jogo aqui, que foi Goiás e América Mineiro. O Goiás empatou em 2-2 com a América. O América saiu na frente com um pênalti esquisito, eu diria. O jogador estava tentando
né, fazia a marcação ali no Aloysio, foi bandido e a bola resvala no braço dele, o árbitro marca pênalti. Se fosse para marcar pênalti, poderia ser pelo agarrão que o jogador estava exercendo em cima do Aloysio. Mas ele marcou um pênalti, o Aloysio mesmo bateu um pênalti muito bem, já no segundo tempo. E faz o primeiro gol aí do América Mineiro. O Goiás chegou ao embate no ataque seguinte, na saída de bola praticamente, com o Vinícius, ele corta no meio ali da direita, pro meio da área. E finaliza bem, né, sem defesa, sem possibilidade de defesa nenhuma pro Cavicchioli. E aí o América chega a fazer o segundo gol já no finalzinho ali da partida, com o Wellington Paulista após o cruzamento que veio pela esquerda. O Wellington Paulista tem essa característica, né, de ser finalizador. É um bom atacante aí do futebol brasileiro. E aí o Goiás vai pra cima, tentando buscar um empate. Consegue com o Diego, né, após uma jogada ali de uma alçada na área. A bola sobra pro Diego, ele finaliza muito bem e forte. Faz o segundo gol do Ceará. O Ceará que não vem conseguindo bons resultados dentro de casa, né? Mas vem condensando isso com bons resultados fora de casa. Por exemplo, a vitória contra o Cuiabá na última rodada, né? Então, o Ceará, para mim, não tem, apesar de ter matematicamente, mas pelo futebol que vem jogando, não corre risco de ser rebaixado, na minha opinião. E o América vem desperdiçando algumas oportunidades assim, que vem tirando a possibilidade dele acabar lutando por essa oitava vaga também. Apesar do embate contra o Goiás ainda deixar matematicamente vivo. Mas se não melhorasse o desempenho, porque a América decaiu um pouco, na minha opinião, nesse finalzinho de campeonato, vai acabar lutando sobre a Sul-Americana mesmo. Bom, família, é isso, tá? O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela, mas ele vai ficar na descrição também, junto com o link do meu canal secundário. Peço que vocês assistam o vídeo até o final, é muito importante, tá bom? E é isso, dê um like, compartilhe, se inscrevam no canal e continuem comentando, que é muito legal interagir com vocês. Valeu!